Se eu contar o que vivi, muita gente não vai acreditar. Mas eu preciso falar. Porque o que aconteceu comigo não foi coisa normal, foi sobrenatural. E talvez, enquanto você escuta essa história, perceba que o inimigo também tem te rondado. Só que Deus já está preparando o teu livramento. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho, como o que vamos compartilhar hoje. Desde criança eu sentia uma presença. Eu não sabia explicar. Não via nada com os olhos, mas era como se alguém me observasse. Sabe aquela sensação de estar sendo vigiada? Como se, mesmo sozinha num quarto fechado, tivesse alguém ali. Eu cresci tentando ignorar isso. Me diziam que era coisa da minha cabeça, medo bobo. Mas no fundo, eu sabia que não era. Algumas noites, eu acordava assustada, suada, com uma certeza dentro de mim. Algo estava me olhando. Mas eu não via nada. Só sentia. E a sensação era tão forte que eu tinha medo de abrir os olhos. Com o tempo, isso passou. Ou pelo menos eu achei que tinha passado. Até que anos depois, eu me vi cercada novamente. Mas dessa vez, não era só uma sensação. Era real. Era gente de verdade. E tinha algo pior por trás. Algo que meus olhos não enxergavam, mas meu espírito sentia. Eu estava prestes a morrer. E foi nesse momento que eu descobri que, sim, Deus torna invisível aquele que Ele quer guardar. Antes de te contar como isso aconteceu, deixa eu te dizer uma coisa. O mal existe. Ele ronda, espreita e espera o momento certo para agir. Mas maior é o Deus que nos guarda. Eu sou prova viva disso. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu naquela noite. E como, de forma sobrenatural e inexplicável, eu fiquei invisível aos olhos do mal. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é história de filme, não é lenda urbana, é testemunho. E é real. Depois de adulta, a vida me levou para longe de onde eu cresci. Meu pai tinha falecido, minha mãe já estava muito doente, e eu, sozinha no mundo, precisei aceitar o que apareceu. Um emprego em outra cidade, num bairro que ninguém queria morar. Perigoso, mal iluminado, ruas estreitas e becos que pareciam ter vida própria. Mas eu não tinha escolha. Ou ficava ali ou dormia na rua. Logo no primeiro dia, quando cheguei com minhas poucas coisas numa sacola de viagem, senti o ambiente pesado. Não sei explicar. Era como se o ar fosse diferente. A vizinha do lado, uma senhora de uns 70 anos, dessas que passam o dia na janela, me olhou de cima a baixo e disse: "Você vai morar aqui? Se for, reze muito, menina. Aqui acontece coisa que até Deus duvida." Na hora eu dei um sorriso amarelo, mas aquilo ficou na minha cabeça. E não demorou muito para eu entender o que ela queria dizer. As primeiras noites foram péssimas. Barulhos de passos no quintal, portas que batiam sozinhas, e aquela velha sensação de estar sendo observada voltou. Forte. Muito mais forte do que na infância. Teve uma noite que eu acordei com uma pancada seca na janela. Eram 2 da manhã. Me levantei assustada, fui até a janela e... nada. Mas enquanto voltava para a cama, ouvi um sussurro, nítido, quase no meu ouvido. "Eu tô te vendo." Meu corpo gelou. Os pelos dos braços arrepiaram. Eu me cobri inteira, mesmo com o calor, e tentei orar, mas parecia que as palavras não saíam. O medo travava minha garganta. Pela manhã, cansada, fui até a venda da esquina. E foi ali que comecei a perceber o clima estranho daquele bairro. Os vizinhos não se falavam. A dona da venda evitava olhar nos olhos. E sempre que eu perguntava se acontecia alguma coisa estranha por ali, a resposta era a mesma: "Aqui é melhor não mexer."
Cada vez mais, eu sentia que aquele lugar tinha algo errado. E quanto mais eu tentava ignorar, mais as coisas pioravam. Foi quando, certo dia, eu vi um vulto. Eu juro, atravessou a sala e sumiu na parede. Eu fiquei paralisada. Não tinha ninguém em casa. E a sensação de estar sendo observada, de novo, ficou insuportável. Naquele instante, eu soube. O mal que me rondava na infância tinha me achado de novo. Só que dessa vez, era mais forte. E ele não estava só espiando. Ele queria minha vida. Mas o que eu não sabia é que Deus já estava preparando o livramento mais inacreditável da minha história. Naquela semana, eu decidi que não podia mais viver daquele jeito. Medo, sobressaltos, sensação de perseguição. Então, resolvi voltar a frequentar a igreja. Eu sabia que só Deus poderia me livrar daquilo. Na sexta-feira, fui para o culto à noite. Uma igreja simples, pequena, mas onde eu já tinha sentido a presença de Deus outras vezes. E ali, pela primeira vez em semanas, consegui respirar em paz. Eu chorava durante os louvores, como se meu peito estivesse sendo lavado. O pastor pregou sobre livramentos invisíveis, sobre batalhas que a gente nem imagina que Deus já venceu por nós. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando o culto acabou, já era tarde. Quase 10 horas da noite. As ruas estavam desertas. Eu morava a uns 20 minutos dali, e mesmo sabendo dos perigos, resolvi ir andando. Eu estava com a Bíblia na mão e no meu coração repetia: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Foi então que, virando a esquina da rua principal, percebi 2 homens do outro lado, parados. Um deles encostado num muro, o outro mexendo no celular. Mas quando me viram, eles se entreolharam e começaram a andar atrás de mim. O coração acelerou. Eu tentei não demonstrar medo, mas cada passo deles soava mais alto no meu ouvido. Olhei para frente. O caminho era longo e não tinha ninguém por perto. Comecei a orar em pensamento. Senhor, me guarda. Senhor, me protege. Me esconde, Pai, debaixo das tuas asas. Foi nesse momento, e eu juro para você, que eu senti uma mudança no ambiente. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Os sons ao meu redor ficaram abafados, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Continuei andando, com as mãos suadas segurando a Bíblia, e percebi que um dos homens acelerou o passo. Ele chegou a ficar tão perto que eu pude ouvir a respiração dele. Mas quando ele estendeu a mão para me agarrar, ele parou. Simplesmente parou. Olhou fixo na direção onde eu estava, e eu parada, congelada, esperando o pior. Mas, para minha surpresa, ele virou para o outro e disse: "Cadê a mulher? Ela estava aqui agora." O outro, confuso, olhou para todos os lados. Sumiu, cara. Sumiu do nada. Eu ouvi aquilo, e naquele instante percebi. Eles não estavam mais me vendo. Eu estava ali, na frente deles. Mas era como se eu tivesse desaparecido. Eu olhei minhas próprias mãos. Senti meu corpo. Eu estava viva. Eu estava ali. Mas para eles, nada. Aquela cena parecia impossível. Os 2 ficaram rodando no mesmo lugar, olhando para os becos, para dentro dos terrenos vazios, falando palavras baixas, nervosos, como se tentassem entender o que tinha acabado de acontecer. E eu? Eu senti como se alguém muito maior estivesse me abraçando ali, me escondendo. Um calor tomou conta de mim. Um calor leve, suave, mas poderoso. Sem pensar 2 vezes, aproveitei aquele instante e saí dali, andando rápido, em direção à minha casa. Eu tinha acabado de presenciar o meu primeiro confronto sobrenatural, e Deus tinha vencido por mim. Naquela noite, depois de chegar em casa tremendo, eu tranquei todas as portas, fechei as janelas, desliguei as luzes e me ajoelhei ali mesmo na sala, com a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. Era como se minha garganta estivesse travada. Só conseguia repetir baixinho: "Senhor, obrigada.
Obrigada. Não me abandona, Pai. Quando consegui me deitar, o corpo estava exausto, mas minha mente não parava. Os olhos fechavam, mas o coração continuava acelerado. E foi aí que vieram os sonhos. Eu não sei se posso chamar aquilo de sonho, porque parecia tão real. Me vi num lugar escuro, como se fosse um terreno vazio, só terra batida e mato. E ao meu redor, sombras se moviam. Eram como pessoas, mas sem rosto, apenas vultos, que me cercavam lentamente, murmurando palavras que eu não entendia. Pareciam zombar de mim. No meio daquela escuridão, uma figura maior, com olhos vermelhos brilhantes, se aproximou. Eu não conseguia me mexer, nem gritar. Apenas assistia, como quem sabe que está num pesadelo, mas não consegue acordar. Aquele ser apontou o dedo para mim e disse, com uma voz grave, que parecia vibrar no peito: "Você é minha. Eu vou te levar." Nesse instante, eu acordei assustada, suando frio, o quarto completamente escuro. Mas tinha algo a mais. Antes que eu pudesse me acalmar, ouvi, claramente, uma voz, dentro do quarto, bem perto do meu ouvido. Ana. Meu nome, pronunciado num tom que não era humano, nem alto, nem baixo, mas firme, frio e carregado de algo sombrio. Eu pulei da cama, acendi a luz. Não tinha ninguém, mas a sensação de que alguém estava ali continuava. O ar ficou denso, pesado. Um cheiro estranho, como madeira queimada, invadiu o quarto. Foi quando meu telefone tocou. Era a irmã Miriam, da igreja. E ela, do outro lado da linha, sem que eu tivesse contado nada, disse: "Ana, o Senhor me despertou para orar por você agora. Tem algo tentando te cercar, mas não vai conseguir. Deus manda te dizer: o inimigo quer tua vida, mas eu tenho um propósito maior." Naquele momento, eu desabei em lágrimas, porque eu sabia, não era coincidência. Deus estava me alertando, me guardando. E o mundo espiritual estava em guerra. E eu estava no meio dela. Mas ainda tinha muito mais por vir. Aquela noite foi só o começo. Depois daquela madrugada, eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo, ou alguém, estava decidido a acabar comigo. E não era só físico, era espiritual. No dia seguinte, o bairro parecia ainda mais estranho. As pessoas me olhavam de um jeito diferente, como se soubessem de algo que eu não sabia. A vizinha da janela, que sempre falava comigo, nem levantou o olhar. A rua estava mais silenciosa que o normal. Até os cães de rua pareciam inquietos, uivando sem motivo aparente. Foi então que um pastor amigo do meu antigo bairro me ligou. Eu não falava com ele há anos. Assim que atendi, ele disse: "Ana, sonhei com você essa noite. Você estava cercada de homens encapuzados e uma sombra muito grande tentava te alcançar. Mas um homem vestido de branco, com espada de fogo na mão, ficou entre você e eles. E no sonho, Deus mandava dizer: diz para minha filha que eu ainda a escondo quando o inimigo tenta alcançá-la." Minha respiração falhou. Eu me sentei no chão com as mãos no rosto. Eu nunca tinha contado nada para ele. Como poderia saber? Naquele instante, percebi. O inferno estava me cercando, mas o céu já estava em movimento. Naquela noite, antes de dormir, decidi orar de verdade. Sem medo. Sozinha ali, ajoelhada, eu comecei: Senhor, me guarda. Se o inimigo me quer, que ele saiba que eu sou tua. Eu não aceito mais viver aterrorizada. Me mostra, Deus, que o Senhor está aqui. E ali, pela primeira vez na vida, eu senti a sala se encher de uma paz diferente. O vento balançou a cortina, mesmo sem janela aberta. A luz da cozinha piscou. Quando abri os olhos, eu vi. Ali, no canto da sala, havia uma figura luminosa. Um brilho suave, mas forte o suficiente
para destacar a silhueta de um homem alto, vestes claras e uma espada flamejante na mão direita. Não havia rosto, só luz, mas o ambiente se encheu de um calor e uma paz indescritíveis. O anjo não disse nada, mas eu entendi. Estava ali, me guardando. E naquele instante, um pensamento veio forte na minha mente, como se alguém sussurrasse direto no meu coração. Enquanto eu estiver aqui, eles não te tocam. Eu chorei até não conseguir mais. E enquanto eu soluçava, batidas fortes soaram no portão. 3. Secas. Rápidas. Era o mal tentando me alcançar de novo. Mas eu sabia. Eu não estava mais sozinha. As batidas no portão continuaram. Secas. Fortes. 3 vezes. Depois silêncio. Meu coração batia tão rápido que parecia querer saltar pela boca. Eu sabia dentro de mim que não era alguém comum. A noite estava densa. A lua escondida atrás das nuvens. E aquele bairro que sempre tinha algum som distante, um rádio, um cachorro, um carro passando, parecia mergulhado num silêncio de outro mundo. Peguei minha Bíblia, segurei firme contra o peito e caminhei até a janela. Sem coragem de abrir a cortina, só afastei um pedacinho para espiar. E lá estavam eles. 2 homens, os mesmos da noite anterior. Parados, um de cada lado do portão. E mais 2 se aproximando pelo beco lateral. Mas tinha algo além. Algo que meus olhos viam e, ao mesmo tempo, não viam. Atrás deles, no fundo da rua, havia uma sombra maior, alta, disforme, como um manto de escuridão flutuante. Não tinha rosto, nem pés, mas eu sentia o peso da presença dela. Era o próprio mal, espreitando, esperando a oportunidade. Foi nesse momento que tudo ficou estranho. O som ao meu redor começou a diminuir. O tic-tac do relógio parou. Os grilos silenciaram. Até o vento pareceu cessar. E então, o tempo parou. Literalmente. Eu vi quando um dos homens deu um passo e ficou congelado no ar. O pé suspenso, sem tocar o chão. Os outros imóveis. O manto escuro ao fundo, paralisado como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no mundo. Senti um calor atravessar meu corpo, dos pés à cabeça. E uma presença doce, intensa, preencheu todo o ambiente. Era diferente de tudo que já tinha sentido antes. Foi então que ouvi, de novo, aquela voz suave e firme no meu espírito. Agora você está escondida. Eu não sei explicar, mas era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Como se meu nome, minha imagem, meu cheiro, minha voz, tivessem desaparecido do alcance do mal. O anjo, aquele mesmo que vi na sala, estava novamente ali, mas dessa vez, ao lado do portão, de frente para os homens. Ele levantou a espada e um clarão intenso envolveu a entrada da casa. Um clarão que eu via, mas que lá fora, os olhos humanos jamais enxergariam. E de repente, o tempo voltou a correr. Os homens olharam em volta, confusos. Um deles falou: "Cadê? Ela estava aqui." O outro, nervoso, respondeu: "Sumiu, cara. Ela estava ali naquela janela. Eu vi." Eles começaram a se agitar, procurando, correndo para os lados. O vulto escuro no fundo desapareceu feito fumaça. Eu, trêmula, apenas agradeci em pensamento. "Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu sei que foi o teu livramento." Aqueles homens foram embora naquela noite e nunca mais voltaram. Mas a batalha espiritual ainda não tinha terminado. No dia seguinte, eu mal consegui levantar da cama. O corpo parecia pesado, como se eu tivesse lutado a noite inteira. Mas, ao mesmo tempo, meu coração carregava uma paz estranha. Era como se, no meio de todo aquele caos, eu soubesse que estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Peguei a Bíblia que dormira do meu lado e comecei a folhear, sem saber onde ler. E os meus olhos caíram direto no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Naquele momento tudo fez sentido. A perseguição,
os vultos, os ataques. Não eram só sobre me matar ou me assustar. Era sobre calar o propósito de Deus na minha vida. O inferno sabia que se eu permanecesse viva, se eu contasse o que tinha vivido, se eu testemunhasse os livramentos sobrenaturais, outras pessoas também seriam libertas. O inimigo queria apagar meu nome da história. E aí, recebi uma visita. A irmã Miriam bateu no meu portão, pela manhã. Quando abri, ela me olhou como quem já sabia de tudo. Sem perguntar nada, me abraçou forte e disse: Deus me mandou aqui. O Senhor disse: hoje encerra o cerco contra a tua casa. Entramos, ajoelhamos na sala e ela começou a orar. Mas não era uma oração comum. Era guerra espiritual. Voz firme declarando em nome de Jesus que toda obra de trevas fosse desfeita. Que todo espírito de morte, perseguição e terror noturno fosse expulso. Enquanto ela orava, o ambiente começou a mudar. As luzes piscaram de novo. As paredes estalaram. Um cheiro de incenso queimado, forte, invadiu a sala, vindo de lugar nenhum. E então, pela primeira vez, eu vi nitidamente. No canto da sala, perto da cortina, havia uma sombra encolhida, agachada. Um vulto escuro, que parecia tremer a cada palavra que ela pronunciava. A irmã Miriam, sem abrir os olhos, apontou o dedo naquela direção e disse: Eu te vejo. Em nome de Jesus, sai desta casa agora. Na mesma hora, um estalo forte soou, como se algo tivesse quebrado. A cortina balançou, mesmo sem vento, e a sombra desapareceu. O ar se limpou, a opressão foi embora. E naquele instante, eu soube. A guerra estava chegando ao fim. A irmã Miriam terminou a oração, sorriu e disse: O Senhor manda te dizer: agora você está debaixo das asas dele, e ninguém mais vai te tocar. Eu chorei. Chorei como uma criança. Era como se todo o peso de meses estivesse sendo arrancado dos meus ombros. A partir daquele dia, nada mais foi como antes. Eu sabia que, mesmo em meio ao perigo, Deus me faz invisível aos olhos do mal. Depois daquela manhã, a paz que encheu minha casa era algo que não dá para explicar com palavras. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar de verdade. As noites voltaram a ser tranquilas. Nenhuma batida no portão, nenhum vulto na janela, nenhum sussurro no escuro. O anjo. Eu sabia que ainda estava ali. Sentia sua presença discreta, mas firme, me protegendo. Foi então que eu entendi. Não era para guardar aquele testemunho só para mim. Uma voz dentro de mim, suave e insistente, dizia: Conta, fala. Alguém precisa ouvir isso. No começo eu relutei. Tinha medo de que as pessoas achassem loucura, de não acreditarem ou até debocharem. Mas quanto mais eu resistia, mais eu sentia meu coração arder. E um domingo na igreja, durante um momento de oração, o pastor interrompeu o culto. Ele olhou para mim, lá do altar, e disse: Ana, o Senhor manda dizer que chegou a hora de você contar o que viveu. Há vidas esperando por esse testemunho. Pessoas que o inimigo tentou calar, mas vão encontrar libertação ouvindo sua história. As lágrimas vieram de novo. Eu sabia. Era Deus confirmando. Naquela mesma semana, aceitei o convite para testemunhar num culto de vigília. A igreja estava cheia. Eu tremia por dentro, mas quando peguei o microfone e comecei a contar tudo, desde os vultos, os homens na rua, o tempo que parou, o anjo com a espada flamejante, percebi algo sobrenatural acontecendo. Pessoas começaram a chorar. Algumas se ajoelharam. Outras começaram a orar em línguas. Era como se a atmosfera mudasse a cada frase. E no meio da plateia, uma jovem chamada Luana se levantou e gritou: Era isso! Eu vivo isso todas as noites. Eu achava que estava ficando louca. Ela correu até o altar. E ali, foi liberta de anos de opressão espiritual. Naquela noite, mais de 5 pessoas testemunharam experiências parecidas. Todas viviam ataques noturnos, vultos, pesadelos proféticos,
perseguições inexplicáveis. E eu entendi, definitivamente. O inferno queria me calar porque sabia que, ao contar, outras vidas seriam libertas. O meu livramento não foi só para mim. Era para ecoar, para romper correntes, para mostrar que quem está escondido em Deus, o mal não alcança. A partir dali, a minha vida tomou outro rumo. Nunca mais deixei de contar. E nunca mais. O mal ousou tocar na minha casa. Depois daquela noite de vigília, onde testemunhei libertações acontecendo só pelo poder da palavra, algo mudou dentro de mim. Eu não era mais a mesma Ana que, meses antes, se encolhia de medo no escuro. Senti que, a cada vez que eu contava o meu testemunho, não era apenas uma história que eu dividia. Era uma arma espiritual que Deus colocava nas minhas mãos, e o mundo espiritual reconhecia isso. Prova disso aconteceu pouco tempo depois. Fui chamada para visitar uma mulher, Dona Teresa, uma senhora que vivia trancada no quarto há meses, assombrada por vultos e vozes. Os médicos diziam que era delírio. A família achava que era depressão. Mas quem enxerga pelo espírito, sabe. Cheguei na casa dela e, antes de tocar a campainha, o ambiente já denunciava. O ar era pesado, um cheiro forte de vela e coisa velha. O filho dela me recebeu, abatido. Se você puder orar, qualquer coisa que puder fazer, a gente não sabe mais o que fazer, ele disse. Subi as escadas e, quando entrei no quarto, a Dona Teresa estava encolhida no canto da cama, os olhos fundos, cabelo desgrenhado, a mão segurando um terço, mas o olhar de quem já tinha perdido a esperança. Sentei ao lado dela e comecei a contar minha história. Desde o começo. Os vultos, o tempo que parou, o anjo, a libertação. Enquanto eu falava, ela começou a chorar, mas era mais que choro. Era libertação. De repente ela gritou: "Eles estão indo embora! Estão indo embora!" Naquele momento, sem que eu dissesse uma palavra de ordem, o quarto ficou leve. As paredes estalaram, como na minha casa, e eu soube. Mais uma vitória. Antes de sair, a Dona Teresa me segurou pela mão e disse: "Filha, você carrega algo. Algo que eles têm medo. Não pare. Conta para quem puder ouvir." Saí dali com o coração queimando. Eu entendi que Deus havia me dado não só livramento, mas autoridade invisível. Não importa se o mal não me vê. Eles reconhecem a presença de quem carrega o Espírito de Deus. A partir daquele dia, outras portas se abriram. Igrejas, vigílias, encontros pequenos em casas, jovens em crise, mães desesperadas. E em cada lugar, a mesma coisa acontecia. A atmosfera mudava. Correntes invisíveis se quebravam. Pessoas confessavam opressões ocultas há anos. E eu aprendi que o livramento que Deus me deu naquela madrugada, quando o tempo parou, não foi o fim de uma luta. Foi o começo de uma missão. Ser a voz que o inferno tentou silenciar. E eu nunca mais recuei. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto Deus me protegeu de coisas que eu nem fazia ideia. O livramento que Ele me deu naquela noite, quando o tempo literalmente parou e o inimigo não conseguiu me tocar, não foi apenas para me livrar da morte física. Foi para me lembrar de algo que serve para mim e para você, que está me ouvindo agora. Quem está escondido em Deus pode até ser cercado, mas jamais será alcançado. Eu entendi que a invisibilidade que Ele me deu naquela noite não foi só um ato de proteção. Foi um selo, um aviso para o mundo espiritual. Aqui, vocês não tocam. E sabe o que mais? Essa proteção, esse livramento, essa autoridade, também está disponível para você. Talvez você que me escuta agora esteja passando por noites insones, sentindo presenças no quarto, ouvindo passos na casa, vultos no canto do olho, ataques inexplicáveis, opressões pesadas, pensamentos que não são seus, um peso no peito, pesadelos que parecem reais. E eu te digo, com toda a autoridade que Deus me deu, não é loucura, é guerra espiritual. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você.
O mal reconhece quem carrega o Espírito Santo. E diante do nome de Jesus, não existe força maligna que permaneça. A invisibilidade aos olhos do mal não é sobre desaparecer fisicamente. É sobre estar guardado, selado, coberto pelas asas do Altíssimo. E quando isso acontece, o inferno pode até se reunir, mas não te alcança. Depois de tudo o que vivi, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais passei uma noite atormentada. Nunca mais vi aqueles vultos. Nunca mais ouvi as batidas. E mais do que isso, Deus transformou meu trauma em testemunho. Minha dor em autoridade. Minha vergonha em ministério. Hoje, eu testemunho em todos os lugares onde sou chamada. E cada vez que conto, vidas são libertas. Pessoas voltam a dormir em paz. Correntes são quebradas. E os inimigos espirituais recuam. E eu quero encerrar te dizendo: você não está sozinho. Deus vê a sua luta. Ele conhece as madrugadas em que você chora. Ele sabe dos pensamentos que te atormentam. E Ele quer te livrar. O mesmo Deus que fez o tempo parar por mim pode tornar você invisível aos olhos do mal. Busque a Ele. Clame o nome de Jesus. Declare as promessas. E se prepare. Porque quando Ele se levanta a teu favor, o inferno inteiro se cala. Eu sou Ana, e essa é a história do dia em que Deus me fez invisível aos olhos do mal, para me tornar visível aos olhos dele. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.